Sejam muito bem-vindos, está começando agora o Em Termos de Jogo, um podcast feito por amigos para alcançarmos a glória tão sonhada a partir das coisas que mais gostamos, falar e jogar. Acompanhe a gente nessa viagem intergaláctica à orla exterior para um embate nerd filosófico onde o caos prevalecerá, apesar do anfitrião ser quase um paladino de Calmir. Está entrando no ar o seu, o meu, o nosso Em Termos de Jogo. É isso aí, galera. Hoje com a presença do jogador número 1 e o jogador número 3 para falar sobre videogame. Coisa que a gente mais gosta de fazer, ou gostava. Será que a gente tem gostado esse tempo todo? Vamos saber nesse episódio de hoje. Dito isto, muito prazer em tê-lo aqui de volta, jogador número 3. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Como é que foi trabalhar todo esse mês? Na verdade, esses 2 meses, né? Porque foi o trabalho no seu casamento e trabalho agora embarcado. Como estamos? 3 meses de trabalho direto, trabalho escravo. Mas estamos bem, graças a Deus. Focado no novo projetinho. Tá me ouvindo? Ah não, eu tava travado aqui. Ele travou. Em termos de... Voltou? Voltou. Perfeito. Focado no novo projeto. Projetinho em termos de jogo aí. Uhum. Sabe, consigo fazer agora esqueci o nome. Gameplay. Ó, beleza. Vamos tentar. Agora com mais tempo a gente foca nisso daí. Show. Jogador número 1, Primata, bom dia, boa tarde, boa noite. Seu destaque inicial. Aqui é o Primata, sempre tentando evoluir e... sou um jogador casual hoje em dia, infelizmente. Infelizmente, olha só que triste, gente. Está falando aqui com 3 pessoas que adoravam se reunir, né, para jogar um videogame e hoje em dia será que conseguem? Saberemos isso e muito mais nesse episódio, né? Mas já indo diretamente para a pauta, sem enrolação aqui. Vamos lá. O porquê não tá dando para jogar, ou se não tá dando para jogar, ou não tem jogo interessante? Vou começar com você, João Marcos. Você consegue jogar? Não consegue? Tem jogo interessante? Não tem? O que você acha que está acontecendo? Eu acho que é um mixer. Consigo fazer. É um mixer. Muito obrigado. Eu acho que é um mixer. Agora quase foi. Pelo fato de que... ficou velho. Também o tempo tá mais corrido, né? Parece que o tempo tá passando mais rápido. Vem as responsabilidades, as coisas pra fazer, tu acaba se perdendo e tu tira o tempo do videogame. Mas além disso, né? Assim, de jogo interessante que tem atualmente, esse tal do Baldur's Gate aí pra PlayStation 5, só que eu não tenho o valor pra comprar o PlayStation 5. Exato. E além disso, é o preço dos jogos, né? Porque às vezes ele tá muito acima do... Está super valorizado e nem todo mundo consegue ter, e nem todo mundo consegue se reunir pra jogar. Jogar sozinho às vezes fica chato, não tem jogo pra tu às vezes jogar sozinho. E aí tu prefere fazer outras coisas, ler um livro, ver uma série. Ler um livro foi maravilhoso. Não, assim, as pessoas normais. Ah, tá. Não eu, claro. Porra, sacanagem, né? Mas eu tô me esforçando, tá? Já li 2 livros esse ano. Bom, melhor que eu, não li nenhum. Tô me esforçando. Tô tentando fechar o 3º, mas tá difícil. Mas é isso aí. Eu acho mas que o Diário de um Banana melhora bastante no 3º, hein, João? Opa, aí ó, spoiler alert. Melhora bastante, o livro é muito bom. Mas continue. Mas eu acho que o fato principal são não é um específico, né? Um vai levando ao outro e acaba gerando esse problema master aí que a gente fica sem reunir, sem jogar, sem nada do tipo. Uhum. E por sinal, tô pensando em aos poucos fazer um computador gamer ao invés de um videogame gamer. É mesmo? Pelo valor, né? Pô, porque os jogos são muito mais baratos.
É um Acessível. bagulho que é absurdo. O que tu paga às vezes na PSN, tu tem 300 mil jogos de graça aqui na Steam. Ok. Então, pô, E você, Primata, o que você acha? Falta de tempo, Bem, falta de jogo? Como é que tá? eu concordo com a situação apontada pelo nosso marítimo jogador, né? Porque tem o efeito aí do nerd pobre, né? Eu acho que, sabe, e é até legal da gente falar um pouco sobre preconceito, né? Porque existia uma perspectiva de que todo nerd, de alguma forma, seria bem sucedido, né? Seria, sabe, o expoente da sua área de atuação. E aqui no Brasil, mesmo você sendo, você não vai a lugar nenhum, entendeu? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que tem esse efeito aí da economia, que tá muito ruim pra gente brasileiro, né? Assim, porque lá fora o pessoal reclama dos jogos, cara, mas não parece ser um luxo tão grande, Uhum. sabe, pra eles. Então, assim, quando você pensa na Europa, nos Estados Unidos e até na China mesmo, sabe? Tá muito mais fácil pra eles jogar videogame do que pra gente. E aí tem aquela questão que a gente já falou antes. O Brasil é um grande mercado consumidor, né? Então, assim, a gente deveria ter políticas e aí falando do nosso país, do nosso governo, né, que favorecesse, fomentasse essa indústria. Uhum. Não temos, né? E, sabe, acaba sendo tudo muito importado, tudo muito caro e a gente fica sujeito ao dólar. Então, isso limita bastante a situação. E aí tem uma outra questão também, que é o nosso amadurecimento enquanto pessoas e jogadores. Que eu acho que, assim, não é que os jogos estejam simplesmente piores. O Baldur's Gate, eu acho que o 3 ele mostra, assim, pelo menos pra mim, que assim, o estilo de jogo que eu gosto, né, um RPG, sabe, Bem feito. bem feito, ele é raro. Ele é raro. Ele não vai ser um jogo que todo ano vai ter um. Não é assim, Uhum. né? E eu acho que, sei lá, quando a gente pensa em alguma coisa que é produzida em série, é muito difícil a gente pensar naquilo como uma obra-prima. Então, assim, eu vejo com bons olhos o fato da gente não ter tanto jogo para jogar como antes, porque o nosso sarrafo está aumentando, né? Mas é triste a gente não poder, por exemplo, consumir esse conteúdo imediatamente, Uhum. sabe? Essa é a grande tristeza, né, do momento. E eu tive que me controlar para não dizer tristeza errado por conta, né, da forma como as pessoas vêm dizendo tristeza. Mas enfim, só um adentro, Diga. rapidinho. Outra parte também que o Thiagão falou que citou que é importante, porque assim, quando tem um super lançamento como foi Baldur's Gate, e você não pega essa hype, pelo menos eu, depois que eu pegar o jogo pra jogar, vai ser uma parte arrastada, assim. Vai ser um momento, por exemplo, Red Dead Redemption. Porra, sou fissurado em jogos de faroeste, em jogo assim. Doido pra jogar, perdi a hype. Cadê que eu consigo comprar pra jogar? Parece que perde a graça, toma muito spoiler, toma muita coisa de como o jogo pode ser. Acho que vai perdendo a graça. Não sei como é que seria o Baldur's Gate por ser um RPG, ser tudo diferente. Não sei se tem história, você que vai fazendo, enfim. Eu também não quis pesquisar. Eu também, é tudo isso junto. eu tô bem afastado do Baldur's Gate. Eu sei que já que tem coisas que você consegue fazer, tipo, que demoraria 5 semanas pra você fazer. Se você virar um rato e atravessar um buraco na parede, você faz isso em horas ou minutos. Então, tem umas paradinhas assim que você consegue fazer, mas eu mesmo estou evitando ao máximo saber coisas sobre Baldur's Gate, porque não me interessa, porque eu ainda pretendo jogar. E aí eu até tive uma, entre aspas, discussão aqui com o jogador número 2, né, quando ele tava fazendo a live, as gameplays dele de Mortal Kombat. Ele falou assim: vocês estão vendo a gameplay de Mortal Kombat? Eu falei: cara, eu ainda não tô vendo a gameplay de Mortal Kombat por um simples motivo. Eu quero jogar o Mortal Kombat. Eu quero jogar o Mortal Kombat 11. E o que acontece? Se eu for parar pra ver esse jogo,
que é um jogo de história rápida, eu não vou querer jogar. Por exemplo, o Injustice 2, eu vi uma pessoa zerando em um dia, né? Quando eu descobri o final do jogo, eu fiquei satisfeito. Eu falei, não preciso mais jogar esse jogo. Não preciso. E só fui jogar ele ano passado, que ele veio de graça ano passado ou esse ano, que ele veio de graça na PSN, que também vai aumentar já aumentou a partir dessa semana. Um absurdo, tipo, quase R$ 300 a básica, né? Então, cara, tá complicado. Mas voltando aqui, então eu falei assim, cara, eu quero jogar esse jogo. Enquanto eu não jogar, eu não vou ver. E aí eu joguei e consegui zerar ao mesmo tempo que ele tava fazendo. Obrigado, moto. Consegui zerar ao mesmo tempo que ele tava fazendo a live, né? A live não, a gameplay. E aí depois eu fui ver a gameplay dele, foi até legal. Se você puder, confere aí que ficou bem legal mesmo. Ele fez várias alteraçõezinhas assim, ele mesmo que editou. Mas fora isso, cara, eu realmente perco o interesse se eu ficar vendo muito do jogo. Porque ou eu jogo ou eu vejo jogar. Eu não, sinceramente, eu não sou a pessoa que curte jogar, ver gameplay pra depois jogar o jogo. Tem muita gente que gosta e eu acho legal, e a gente já tá até fazendo isso. Por exemplo, se eu tivesse visto qualquer coisa de Uncharted, eu não tinha acabado de fazer uma maratona Uncharted. Joguei os 4 jogos de Uncharted. E até jogaria o 5 se ele não tivesse R$ 200. Um jogo que já foi lançado desde 2017, 2018, sabe? Tá barato demais. E aí, pra mim é isso. Se eu parar pra ver... Diga. Pô, o maluco que tá vendo a gente aqui, já curtiu o canal, já se inscreveu, não vai fazer um pix pra o nosso host jogar e fazer uma gameplay bonita? Estamos com imagens, hein? A partir de as novas gameplays, não essas que vão entrar agora, que tem. Essa semana já tem uma nova gameplay rolando e na próxima semana vai ter outra. Se eu não me engano, uma delas pode ter imagem sim, porque é Pokémon. Já dando spoiler. A NPC vai ficar maravilhosa. Ela nem vai querer me matar porque eu tô dando spoiler aqui, porque ela não gosta. Mas é isso. Já se inscreveu? Já curtiu? Já compartilhou? Então aqui, ó, pra você, ó. Pix! Vai aparecer na minha mão de novo. Pix! Então, Pix é o enterrojogo@gmail.com. É só fazer uma doação de qualquer valor. A gente está aceitando qualquer valor, até pra gente poder melhorar nossos equipamentos. E é isso. Mas, voltando aqui ao assunto, Primata, você curte ver gameplay? Como é que é essa situação? Ah, peraí, presta atenção. Diga. Se eu tivesse tempo pra ficar vendo gameplay, eu jogava, pô. Agora, veja só, o fato da gente ter tantas gameplays mostra o quanto que tá elitizado o acesso aos consoles e aos jogos. Sim. Na verdade, isso não é uma tendência natural do ser humano. Isso é uma adaptação aos tempos que nós temos. Uhum. Então, assim, que bom que a gente pode pelo menos ver a gameplay dos jogos que a gente gosta e não pode ter, né? E eu acho que ainda serve a um propósito adicional. Tem jogos que você vendo a gameplay você fala assim, caramba, isso é interessante pra mim. Pode ser, sabe? Mas, sinceramente, mostra o quanto que a coisa ficou restrita. Quanto que o acesso está mais difícil. Pô, eu lembro de eu, sabe, com um PC que não era gamer, sabe, eu pegar um jogo, cara, eu ia no Bon Marché, comprar um joguinho de computador, cara. Aquele CD 1001 Entendeu? que vinham vários joguinhos dentro, CD-ROM. Eu não tô falando nem desses de banca de jornal, mas tinha uma loja gamer, né? Aham. Você que viveu ali na ilha, o Extra, que era Bon Marché ali, cara, meu irmão, porra, eu peguei títulos que eu não sabia que eram clássicos ali, facilmente, estava ali disponível, né? Então, assim, hoje em dia, você tem muitos pontos de venda de jogos, né? Mas eu acho que falta um mercado mais competitivo, do tipo, da loja poder fazer o melhor preço, né? Não sei, acho que, sabe, é uma coisa que está muito, muito fria, né? Ainda mais quando se lançou essa versão digital, sei lá. E era uma parada que era pra baratear, né? A versão digital. E, gente,
Não. Fofão pra vocês, ó. Belo display de bochecha, né? E a questão é essa, sabe? A gente não... Sabe, tá num mundo, sabe, que tá difícil de entender esse mercado, entendeu? Não sei, Então, assim, eu acho que é triste a gente ter tanta gente querendo jogar e mal atendida. E aí, eles estão usando a tática da Ferrari. Eu vou produzir 20 Ferraris para manter essa marca poderosa. Não é possível, porque, sabe, daria para atender todo mundo que quer jogar. A minha irmã, pra quem não sabe, ela mora na Austrália, né? E aí ela resolveu migrar do PlayStation pro Switch. Cara, pra ela foi a melhor coisa, porque agora ela tá lá jogando. Os jogos são um pouquinho mais baratos lá, né? Ela consegue comprar jogo de segunda mão, que é o jogo que a galera jogou, zerou e não quer mais jogar. Lá tem esse mercado. Aqui até tem, mas tem também a falta de confiança das pessoas, né? A gente nunca sabe como é que vai vir o cartucho, o jogo, qualquer coisa do tipo. Custo Brasil, É. o cartucho acusou a idade, Thiago. É porque a Nintendo ainda tem os cartuchinhos. O Nintendo Switch é um negocinho desse tamanho assim, estranho. E aí ela comprou Mario Kart. Fica ela e o marido dela lá jogando, tipo, ela não quer saber de outra coisa. Ela largou o PlayStation porque ela falou assim, gente, eu não me divirto tanto com os jogos do PlayStation. Eu não tenho tempo pra me aprofundar num jogo que vai levar horas pra ser zerado. E eu preciso ter todo um know-how de como eu vou jogar o jogo. Tipo, 580 milhões de botões pra fazer 595 milhões de combinações. Enquanto o Mario Kart você joga pra um lado, joga pro outro, se diverte, taca a bomba no amiguinho e fica todo mundo feliz, sabe? Hoje em dia, e é uma coisa até que a gente tá falando, a galera quer muito mais praticidade do que uma parada mais elaborada. A gente já falou aqui em outros episódios que a gente quer jogos que a gente possa jogar entre a gente. Qual foi o último jogo que a gente jogou entre a gente real, sem ser o Smite que a gente acabou abolindo das nossas vidas depois de um tempo, graças ao João que não conseguiu ser. Não suportou a toxicidade. Não suportou. Qual foi o último jogo? Divinity? Divinity. Cara, e Divinity foi quando que a gente zerou? 2017? Tem que ver a data de lançamento na PSN, porque foi no ano seguinte. Ele lançou, todo mundo comprou, que beleza. Ainda era uma época que tava todo mundo podendo comprar. Olha. Mas a gente esperou uma promoção. Ele Não, veio caro. ele veio com uma promoção bonita, tipo, bateu R$60, a gente, opa! E nessa mesma toada de, vamos comprar um jogo pra todo mundo jogar, a gente comprou um dos piores jogos que a gente já jogou. João, qual foi esse jogo? Vou te falar que é de Star Wars. Que jogo foi esse, João? Squadron. E aí eu te pergunto, Primata, se você tivesse visto uma gameplay desse jogo, você teria comprado? Não. Infelizmente. Ou felizmente, no caso. Né? Eu acho que não teria mesmo. Né? Sabe? Eu acho que a gente já falou disso aqui também, né? Mas as produtoras elas estão reagindo ao Baldur's Gate 3. Por quê? Porque eles estão entregando um jogo com uma qualidade que as outras produtoras estão dizendo que elas não podem competir com ele. Aí você pensa assim, porra, é sério que a EA Games ela não pode fazer um RPG tão bom quanto a Larian faz? É claro que pode, mas ela já está amarrada a situações financeiras, né? Ela tem um orçamento e eu acredito que assim isso impacte até na qualidade dos jogos. Por exemplo, o Cyberpunk e a CD Projekt Red, cara, ela era muito badalada também por ser uma Larian, no sentido de vamos entregar um RPG de ação muito bom, porque nós já fizemos isso antes e ó, toma.
né? A verdade é que quando o dinheiro entra, o tempo afina, entendeu? Então, assim, a pressão ela vai ficando cada vez maior, vai se criando uma expectativa no mercado, e aí você vai pegando um aporte de dinheiro, só que o dinheiro não resolve a qualidade do jogo. Você Uhum. precisa de tempo para desenvolver algo bom. Como é que você vai antecipar o processo de amadurecimento de um whisky? Não Não tem vai, como, não cara. vai. Não vai. E olha que tem gente tentando. O pessoal aí da indústria química está tentando reproduzir Mas não é a a mesma experiência. coisa, né? E aquele negócio, Ah, já trazendo como é que é o nome dele? Cyberpunk, eu acho que foi muito isso, de tipo, tinha um prazo. Eles estavam trabalhando com esse prazo. Aí eles falaram assim: não, não, tá todo mundo querendo, vamos lançar antes. Parece até eu jogando, mestrando RPG. Que tipo, faço a história, ao invés de tive uma deixar. ideia. Não, ao invés de deixar o pessoal chegar naquele ponto, não, você sai antecipando e depois você mesmo não consegue mais voltar para aquele jogo que você achava que estava ótimo e depois que antecipou a ideia ficou uma merda e tu fica, não tô com mais vontade de mestrar, não tô com mais vontade de jogar porque você antecipou tantas coisas que E acabou. Acabou. E essa a gente tá vendo desde o. Um pouquinho antes, mas o Anthem, ele ficou muito marcado por isso, né? Por ser. A gente tem uma leva gigantesca de jogos inacabados. E nego tá aceitando isso. Tá Destiny. pagando preço. É, nego tá pagando o preço de AAA em jogo que tá sendo desenvolvido na sua frente. Você tá virando beta tester. Que isso, cara? O Destiny pra mim é isso. Hoje em dia o Destiny continua tendo lançamento e após lançamento de DLCs pra falar que o jogo tá vivo. Meu amigo, desculpa. O jogo foi lançado faltando um pedaço e eles foram fazendo remendo de remendo, arremedo de arremedo ali. Tem uma galera reclamando que o. Reclamou. Uma galera reclamou não. Teve uma galera que reclamou, porque o jogo já saiu, já até acabou, né? O Homem-Aranha 2 do Miles Morales, ele poderia simplesmente ter sido uma DLC. DLC. Mas, em contrapartida, eu ainda acho que é muito mais. Ele é muito mais jogo do que você ficar comprando DLCs, DLCs e DLCs. Porque apesar de ser mais curto, apesar de ser menorzinho, mais contido, ele é um jogo ainda. Ele tem uma mecânica diferente que não dá muito pra fugir. É a mesma coisa se você parar pra pensar, então você vai falar que todos os Batman seriam DLCs. O Batman Arkham City, o Arkham Knight, o Arkham Asylum, tipo, cada um, um cabia dentro do outro. E na verdade não. Eu acho que cada um teve seu momento de saturação ali. Pô, a gente teve que começar com o Asylum pequenininho, um negócio bem contido. Depois foi aumentando, aumentando, para de repente ter uma cidade toda, tipo, para você ficar rodando com o teu Batmóvel. Pô, coisa linda, coisa linda. Então eu acho que tem muito mais vantagem aí do que desvantagem. E aí, falando dos jogos de AAA que você falou aí, que foram lançados e não mereciam ser AAA. Completo. Vocês já jogaram Darksiders? Que é o da fome, da morte, ira, morte. Quais são os outros? São os quatro cavaleiros do Apocalipse. Thiago jogou bastante esse jogo. E Guerra, guerra, a morte. morte, Acho a que é discórdia, a ganância e a guerra, tô brincando. Acho que é ira, a terceira. E o quarto ele ficou incompleto. Porque Hum. o terceiro, gente, eu joguei o terceiro. Na verdade, eu joguei os três. Quando eu joguei o terceiro, eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui. Quando o boneco não começa a não responder aos seus movimentos ali, né? Você fica, cara, isso aqui é um Triple A, são R$ 200 nesse jogo. Eram 200, agora são 300, né? Tipo, não, tem alguma coisa que não tá acontecendo. Em contrapartida, o 2, que é o da morte, eu adorei. Eu parei pra sentar, joguei. Também foi baratinho, porque na época a gente utilizou meios não convencionais, né? Xbox. E aí, pô, me amarrei em jogar o jogo. Ele respondia, pá. Agora, o terceiro, eu falei assim: não valeu a pena gastar esse dinheiro. Não valeu.
Mas o tempo do primeiro jogo pro segundo foi muito distante, Uhum. né? Eu acho que Esfriou um pouco, né? esfriou, né? E aí o segundo, mesmo sendo um jogo muito aclamado, estava sendo muito aguardado, né? Obviamente não fez um sucesso tão grande. E aí é que entra a questão que eu tô falando. A pe- o- os desenvolvedores estão numa forquilha também. Desenvolver um jogo tá caro, tá difícil arranjar esse dinheiro no mercado. Eu acho que, assim, para alguém financiar um jogo, cara, tem que ser um cara, uma pessoa, uma empresa que, sabe, sei lá, tá nadando em dinheiro mesmo, porque Uhum. é um investimento a um longuíssimo prazo. E aí você desenvolve o jogo. E pode ser que pelo momento, pelas coisas que estejam acontecendo na época. Então, assim, imagina que você vai lançar o jogo em, vamos lá, dezembro de 2020. Pois é, né? Então, assim, Se arrebentou. são muitos fatores, né? Eu acho que também é um mercado que ainda não tem sei lá, planos, estratégias tão bem consolidadas. Tem cases de sucesso, óbvio, né? Mas eu acho que assim, a gente ainda não tem uma indústria de games tão forte, né, Uhum. para sustentar a frequência de lançamentos. Não sei, não sei. Essa é a parte que eu tô especulando pra caramba, né? Porque o jogo ele também tem uma coisa do espírito do jogo, né, do momento. Às vezes sai um jogo de estratégia em turno que, sabe, todo mundo adora, Uhum. sabe? O Divinity 1 ele fez um barulho, mas o 2, cara, foi game do ano, arrebatou todo mundo com a complexidade dele, entendeu? O Baldur's Gate vai fazer a mesma coisa. O Divinity 3 vai ser tão bom? A gente não sabe. Não dá Vai pra ter saber, não dá mesmo? pra cravar. Vai. Só pra Play 5. Play 5? Talvez não? Acho que talvez um 6, hein? Caraca. Tendendo pra cima. Sério? É. Nossa, Tendendo Cara, pensa o bastante. seguinte. tô pensando. Pensa o seguinte. Qual foi a data de lançamento do PlayStation 4? E aí tu me pegou. Data de lançamento. Eu não sei nem Ele data. João. tá na escriturinha dele ali, ele sabe. Não sei não. Vou ver agora aqui. Né? Entendeu? Vocês vão enrolando aí enquanto isso. Ai, ai. E eu vou, enquanto o Primata vai procurando ali a resposta, eu vou perguntar assim, João, pra você, gráfico constrói jogo? Gráfico é algo que é essencial pro jogo ser bom? Ou tanto faz, tanto vez pra você o gráfico? Olha, ele é um. Calma aí que aqui tá tudo travado. Vocês estão me vendo, né? Tamo sim. Posso Sim, falar. senhor. Tá. Gráfico, eu acho que ele é um componente. Vamos pensar numa máquina funcionando, né? Um componente, um gráfico que esteja funcionando direito, ou seja, que seja impecável, como na minha opinião foi o The Last of Us Parte 2, Uhum. tá? Dá uma imersão maior. Mas não necessariamente faz de um gráfico faz o jogo, entendeu? O Divinity, por exemplo, o 2, não tem pra mim quase nada de gráfico. Pra mim é o mínimo de gráfico ali possível. E Uhum. pra mim já foi um jogo fora do comum na minha. Não sei, aquele negócio também. Não sei se eu estava querendo jogar um joguinho desse e tal. Mas pra mim foi um jogo do cacete, entendeu? Mas o gráfico ele importa, mas não é o primordial. Ele é, como eu disse, é um componente. Se tiver um gráfico bom, uma história boa, uma jogabilidade boa, porra, você já construiu uma coisa muito, muito melhor. Entendeu? Uhum. Por exemplo, esqueci o nome. O Cyberpunk. Eu acho que o gráfico do Cyberpunk, quando lançou, devia ser muito bom. Uhum. Mas criou todos os bugs, todos os problemas, acabou tirando a imersão das outras pessoas. Então o gráfico, ele não é tão importante quanto os outros componentes. Se tudo funcionar perfeitamente, show de bola. Você vai ter um jogo brabo, Baldur's Gate 3. Toma. Agora, você tirou um componente, mas o restante está funcionando, vai ser perfeito também. O pessoal vai conseguir se divertir,
dependendo do que sair também pode se tornar um jogo muito bom, aclamado pela crítica e tudo mais, porque tá desmamado o mercado, tá desmamado de jogos assim. Uhum, entendi. E você, o que acha, Primato? Eu acho que, complementando o que eu estava falando, Ah, né, sim, lançamento. a questão de lançamento, tem também a questão da crise econômica, né? Eu acho que com a pandemia, acho que se agravou ainda mais. Quem não estava bem das pernas, sabe, deve ter ficado pior, deve ter tido muito estúdio fechando as portas, Uhum, né? E quando a gente pensa em questão gráfica, também é investimento, né? Eu acho que a gente tem visto muitos jogos indie, né? Não é à toa. Eu acho que tem algumas empresas que só estão conseguindo, através dessas modalidades indie, dar vazão à sua criatividade. uhum, E a gente tem visto jogos indie muito bons, né? Eu eu gosto de citar alguns. Na verdade, eu não joguei um dos que eu vou falar. Por exemplo, tem aquele Hades, que cheguei você a... vai descendo ao Aham, inferno, jogando de novo, de novo, de novo e, enfim, vai se desenvolvendo. Tem um também que é indie porque a dinâmica dele não é mais a dinâmica dos jogos modernos, que é aquele que você é um cyber samurai e vai andando por uma cidade toda metálica. É um jogo de dash, assim, de corrida, só que é em primeira pessoa, né? Depois eu lembro o nome. E também tem, por exemplo, de RPG, né? Que aí eu recomendo para os senhores, né? Que é o Darkest Dungeon, que tem até o 2, que é um jogo muito bom de RPG, de turnos, né? Então, assim, a gente tem o Cuphead, né? Então, assim, uma estética toda própria. Mas, assim, eu acho que isso é uma adaptação do mercado. É uma adaptação do mercado. Porque tá caro fazer jogo e ninguém quer apostar muito alto num mercado que não está aquecido. Ainda mais porque a gente tem uma competitividade muito grande. uhum. Veja só, temos Xbox, Switch, tem PlayStation 4 e 5, né? Computador? E também tem as plataformas para PC, né? Só para deixar a audiência qualificada com a nossa informação, PlayStation 2 2000, PlayStation 3 2006, PlayStation 4 2013, PlayStation 5 2020, PlayStation o próximo provavelmente 2027. Estamos em 2024 já daqui a pouco, senhores. Estamos em setembro. Já já. Tu É, acha que em 3 anos sai um Divinity 3? Duvido. eu acho que vai sair um PlayStation 6 aí, 7, sei lá qual. Eu já tô perdido na PlayStation também, mas só lá pra 2030, até por causa da crise. É, Aí é depende, né? aí é perspectiva, né? Por que eu tô falando isso? Porque um dos maiores jogos, né, de videogame barra computador, qualquer coisa do tipo, é o famigerado, né? É, qual é que é o nome aqueles bloquinhos? Como é que é o nome? Acabou de fugir o nome. Minecraft. Ah, sim. E aí é um jogo que, tipo, é um gráfico de 64, sabe? É um gráfico que a nossa geração, e aí eu digo a nossa geração, a galera que cresceu com 64, PlayStation, não tava querendo mais ver. Porque a tendência é sempre dar uma melhoradinha aqui, uma melhoradinha ali, tirar as pontas, deixar arredondar mais as peças, não sei o que, criar mais contorno, sombra, saturação. E aí tu tem um personagem quase parecido com a realidade. Tanto é que eu acho que a frase que a nossa geração mais usou é: nossa, como é parecido, como é quase real. Olha só, ainda mais em jogo de futebol. A gente falava que o International Superstar Soccer era parecidaço com a realidade. Aí depois veio o FIFA com aqueles bonecos que corriam assim. E a gente, nossa, como é parecido com a realidade. E aumentando, aumentando até que chegou aí o FIFA 23, vai chegar agora o FC 24. E, cara, sempre tentando aperfeiçoar para chegar naquela realidade que nem sempre te traz bons jogos, né? Assim, eu não vou falar isso não é o que eu tô falando. Temos Final Fantasy. Final Fantasy sempre, depois do 9, do 10, sempre veio com
gráficos estonteantes, sim, maravilhosos. Mas nem todo Final Fantasy foi bom. Eu joguei o 15, eu acho o 15 maravilhoso. É o 15? É o 15. Não, 15 não, desculpa. O 15, é o 15, é o 15. Acho o 15 maravilhoso. E agora saiu o 16. E aí o 16 estava tendo uma problemática para eles. Qual era a problemática? Porque o 16 não vendeu tanto jogo quanto o 15? Porque ficou preso ao PlayStation 5. E ficando preso ao PlayStation 5 são poucas pessoas que estão comprando. Então o valor de mercado dele não está conseguindo. Ele se pagou? Mais ou menos, né? Ele se paga, mas não faz aquele lucro exorbitante que a galera queria ter. E. Gente, Pokémon. Pokémon era. O gráfico de Pokémon sempre foi um problema à parte, né? Quando resolveram melhorar o gráfico do Pokémon, tá todo mundo reclamando: olha só, não tem saturação e não sei o que, podia ser melhor, podia ser. Óbvio. E aí a gente vai falar da Nintendo. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Mas o que faz o Pokémon ser bom não é o gráfico. É a mecânica toda envolvida em torno daquele jogo. Gente, eu jogo Pokémon Go, Pokémon United. Tô jogando até Pokémon Sleep, pra vocês terem uma noção. Mensurando o meu sono. Descobri que eu durmo menos de 6 horas por noite. Tô tentando melhorar isso. Graças ao Pokémon Sleep, né? Tentando capturar mais Pokémonzinhos ali. Então, cara, assim, coisas que, sinceramente, o gráfico é o de menos. Tu já viu o gráfico do Pokémon Sleep, Mata? Não. É uma paradinha besta, tipo, tu tem um Snorlax que você tem que ficar alimentando ele. É um Tamagotchi. É basicamente isso. E aí, tipo, Tamagotchi, se você não sabe o que é Tamagotchi, você tá muito jovem. Muito jovem mesmo. E, assim, continuando aqui. Qual é o jogo... tirando o Baldur's Gate, né, que todo mundo sabe que a gente quer jogar. Qual é o jogo que você gostaria de jogar hoje, Primata? Tá certo. Eu acho que tem dois. E, curiosamente, os dois começam com Age. Tem o novo Age of Empires, o 4. Parece que tá fantástico. E também tem o Age of Wonders 4, né? Que tá pra PlayStation 5 e PC também. Já saiu há um tempinho, mas tá bonito demais. E tem toda aquela questão de elfos, anões, é uma estratégia... É um Age of Fantasy, na verdade, né? O Age of Wonders, né? Então, assim, esses são os dois jogos que eu gostaria de estar jogando agora. Além do Baldur's Gate, claro. Né? Tô nessa pegada de querer alguma coisa... voltar para aquilo que me dá alegria. RPG. Que é o turn-based, estratégia, RPG, entendeu? Tem jogos que... Assim, no meu catálogo quase nada atende essa exigência. E essa foi uma grande frustração ao comprar o PlayStation 4. Né? Do tipo, cara, tinha até o Divinity mesmo, eu falava, ele já tinha saído há mó tempão, foi jogo do ano, acho que 2014, 2015. Só foi sair pra gente em 2017, cara. Porra. Fiquei aguando, entendeu? E, porra, sinceramente, né? Eu acho que hoje em dia a pessoa tem que ponderar com muito carinho para saber onde vai investir o tempo e o dinheiro dela, né? Porque, assim, se você é um louzeiro, por exemplo, você não vai nem pensar em ter um PlayStation, cara. Porra, sinceramente. Pra sabe? quê? Pra quê? Investe teu dinheiro lá, que vai ser mais divertido. Olha o gráfico do Pokémon, pra vocês terem uma ideia. Pokémon Sleep. Tipo, nada demais. Olha o Snorlax no centro. E aí ele vai aumentando conforme você vai dando comida pra ele. Basicamente isso. E aí ele fica... ele fica orientando aqui teu tempo de comida, teu tempo de... Pô... Eu só tô. Eu falei, vamos ver qual é. Quando ele começou a mensurar meu sono, falando que eu tô dormindo pouco, eu falei, opa! Calma aí, deixa eu melhorar isso aqui. Aí a primeira semana que eu consegui fazer 6 horas todos os dias foi a semana que passou. E eu já tô jogando umas 3, 4 semanas. Tá até remoçado. Tô, ó. Cara, e tu, João? Qual é o jogo que tá querendo jogar? Que eu tô aqui falando de Pokémon Sleep, mas...
Então depende. É jogo que vai lançar ou jogo que já lançou e eu não joguei? Pode ser os dois. Eu tava olhando aqui, só uma curiosidade, tu falou de gráfico. Uhum. Vocês devem ter visto que vai sair o novo Príncipe da Pérsia, né? Em 2024. Uhum. Esse tipo de coisa que eu esperaria mais. Não é o gráfico que eu esperaria pra um Príncipe da Pérsia Sands of Time, alguma parada assim, se você jogou, você sabe. Você sempre esperaria aquele a mais que eu tenho certeza que se tiver a história desse novo Príncipe da Pérsia com um gráfico melhorado, eu acho que ia ficar redondo demais pra mim. Uhum. Mas é como o Primata falou, em relação a custo, eu acho que fazer um jogo nessa pegada de Príncipe da Pérsia talvez possa ser mais em conta pro retorno ROI, Return of Investment, pra galera investidora aí na área gamer. Mas, vamos lá. Em relação aos jogos de 2023, cara, eu acho que talvez jogar esse Starfield aí, que eu não sei, só olhei rápido alguns trailers, não sei se poderia me pegar. Uhum. Alan Wake 2. Em relação a jogos pro ano que vem, que eu acho que eu vi aqui que vão lançar, eu acho que eu ficaria com o Star Wars, eu acho que é unânime, Outlaws, principalmente depois daquele trailerzinho gostoso, safardano. Mais um que eu esqueci agora. Aí, Starfield lançou ontem na data de gravação desse episódio, né? Porque é PlayStation 5, né? Mas são esses dois. Mas hoje em dia, sinceramente, é isso, sabe? Eu não tô numa vibe de jogar vários jogos. Eu tenho jogado aqui vários jogos do PlayStation, até pra fazer gameplay. Joguei Hogwarts Legacy, gostei bastante do que eu vi. Mas, sinceramente, eu sinto falta de jogar os jogos com os amigos. É isso. Um Smaitão da Massa, um Battlefield. Cara, Toma. eu poderia até jogar isso, mas a gente sabe o que vai acontecer. Esses jogos eles acabaram deixando de ser jogos para você se divertir e viraram jogos competitivos. E quando o jogo passa a ser competitivo, se você não fica o tempo todo treinando as suas habilidades ali, ele fica um jogo ruim para você jogar. Você acaba não se divertindo. Porque eu acho que, assim, falando bem do que é a galera da antiga, né? A função principal dos jogos era se divertir. Hoje em dia tem uma galera que tá querendo ganhar dinheiro com ele porque se profissionaliza no ato de jogar videogame. Mas eu acho que deveriam ter servidores para quem é profissional, quem quer se profissionalizar. E servidores casuais. Diga, Privata. É isso aí. Não, você tá falando um ponto importantíssimo, cara. Eu acho que assim, você tá subindo de elo, de ranking, vai lá. Vai ter uma galera que nem você pra te desafiar. Mas aí é ridículo. E aí seja no LoL, seja, sabe, no Smite ou qualquer jogo, até no Pokémon Unite. Você entra numa partida casual e nego tá te dando esporro porque tu não sabe jogar com o Slowpoke. Ah, meu irmão. Que isso, cara? Que ódio é esse no coração? Entendeu? O bicho já é meio deficiente das suas habilidades. Entendeu? Já é meio lento. Ó, no Slowpoke. Aí você quer que a pessoa faça o quê com esse bicho? Porque você não sabe buildar ele. E a pessoa aprendeu a buildar como? Olhando o outro jogando e acha que aquilo ali é o jeito certo de fazer, cara. Tipo, você olha uma pessoa jogando e acha que aquilo ali é a forma que se joga. Mas aí eu tenho uma crítica importante. Diga. Veja só. Se um jogo tem build, não deveria ter uma build que é OP o tempo todo. Você tem que construir um nivelamento. E aí é que entra assim, até certo ponto, eu gosto muito, por exemplo, do Magic. Porque hoje em dia, o que joga no Magic, sabe, não é que seja imprevisível, mas tem uma amplitude de pelo menos 3, 4 decks que você pode, sabe, montar um pouco do seu jeito para você jogar.
como antigamente não tinha, inclusive. Uhum. Né? O Magic, eu acho que eu jogo muito Arena, né? Por exemplo, eu escolhi jogar com um deck agro agora, beleza. Mas eu poderia estar jogando com um controle, um mid-range, e estaria no mesmo ranking que eu estou, farmando o mesmo que eu estou farmando, né? E eu acho que, por exemplo, o LoL, ele é muito mais equilibrado nesse ponto do que, por exemplo, o Smite, do que, por exemplo, Pokémon Unite, que só tem 3 itens para Uhum. você usar praticamente em cada Pokémon. Não dá para mudar. Não dá para mudar. Se você não usar o recomendado, né, ou o que tá todo mundo usando, você tá ferrado. Tá fora da cor. Não tem jogo. Uhum. Não tem jogo. E aí é o seguinte, tá faltando game design, tá faltando nivelamento. Entendeu? Tá acontecendo, mas às vezes isso não acontece no tempo certo para Isso as afasta os pessoas jogadores continuarem. casuais. Exato. E a verdade é a seguinte, o profissional, ele tem que entender, eu acho que os bons profissionais, eles entendem. Não tem nada competitivo se não tiver uma grande massa de jogadores casuais jogando. O jogador profissional, ele é o suco de uma grande base da pirâmide, né, que é construída pelos jogadores casuais, que às vezes são os que alimentam o jogo mesmo, porque eles, às vezes, não tendo tanto tempo para jogar, né, por exemplo, eu, né, com o Google Rewards, paga nós, né, às vezes eu vou lá no Unite e dou um tapa para pegar um Pokémon diferente. Uhum. Porra, por quê? Porque eu não tenho tempo de ficar farmando naquele jogo. Eu já jogo Magic e olhe lá. Porra. Hoje em dia você tem que decidir qual jogo que você vai dedicar seu tempo, né? E isso pra mim é muito complicado, porque, assim, como um jogador casual de todo tipo de jogo, pô, tem hora que eu quero jogar um FIFA, tem hora que eu quero jogar, sei lá, um Harry Potter, tem hora que eu quero jogar um Tetris. E aí, se em todo jogo que eu for jogar tiver que enfrentar sempre profissionais, mano, eu não vou jogar nada. Não é nem isso, Thiago. Não é só enfrentar profissional. É ter que farmar para você ter o que você quer. Ainda tem isso, Ainda tem ainda isso. tem isso. Por exemplo, eu quero botar uma dupla de ataque. Na verdade, eu quero botar o Ronaldo no ataque, junto com o Butraguenho, sendo servido pelo Zidane ou pelo Rivaldo. E eu não posso, porque eu tenho que jogar 20 horas de fute para ter essas medalhas para poder jogar com um pangaré aleatório com o meu time galáctico. Porra, Pô, em brincadeira. falar em fute, nossa, cara, o fute do FIFA era. Eu tentei entrar numa época que ninguém tava jogando, no FIFA 22. Eu falei, vou jogar o fute. E aí vem aquele negócio, complete tais sequências pra pegar a recompensa a tal jogador. E aí eu lembro muito bem, o jogador que encaixava no meu time que eu queria era o Lautaro Martinez. Lançaram o Lautaro Martinez, eu já tinha, por sorte, tirado o Çalhanoğlu e o Brozovic, os dois da Inter. Eu falei, pô, Lautaro Martinez, eu crio uma base aqui da Inter, dois meio de campos e um atacante. Pronto, vou conseguir jogar alguma coisa. Meu videogame deu defeito na semana. Mas aí também não é culpa do FIFA. Voltou. Não, não. Voltou uma semana depois, eu já não podia pegar o personagem. Ele sumiu. Ele só tem aquele tempo pra pegar ele. Olha que ansiedade, né? Caraca. Sinistro, cara. E aí acabou. Sinistro. E aí acabou o fute pra mim naquele momento. Porque aí lançaram, sei lá, um Ronaldo. Aí o Ronaldo não fazia parte do meu time. Sabe qual é? Eu falei, mano. Aí tá. E aí aquele negócio. O fute também tem. Pô, olha só, gente. O fute tem build. O fute do FIFA tem build, o time redondo pra você jogar. Tipo, não é você montar e o melhor time, a melhor estratégia vai funcionar, não, é a build que vai funcionar. Os personagens, os melhores personagens pra jogar. Gente, que é isso? Que mundo é esse que a gente tá vivendo que todo mundo tem que ter uma build e aí só aquela build vai funcionar por... Cara, pra quem joga videogame esporadicamente, isso é uma merda. Porque você não consegue acompanhar. E aí depois tu ainda perde, ainda vem um cara tóxico, escroto. Ah, te ganhei, você é um bosta. Tipo, mano, tu já viu o teu time, tu já viu o meu? Ele já começa por aí. Tu já comparou as tuas horas de jogo e as minhas horas de jogo? Tipo,
Eu faço outras coisas, eu estudo, eu trabalho, eu não sei o que, eu jogo outros jogos, nem eu poderia só não jogar aquele jogo, poderia jogar outros, sabe qual é? E tipo, e você fica preso e ainda tem que escutar um cara falando gracinha. Brother, é ridículo. É ridículo. E isso me deixa muito desgostoso com videogame. Hoje em dia isso me deixa muito desgostoso. Sabe o O que 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 eu mais acho? gostoso foi a mudança de fase do Smite. Mas pode continuar. Eu acho que essa parte da build, ela nasce para atender uma, como é que eu posso dizer, uma profissionalização dos jogos, entendeu? Mas ela serve muito melhor ao solo player, tá ligado? Então, assim, eu acho que tem jogos que você ter builds diferenciadas, sabe, isso daria pra você uma experiência de jogo solo muito melhor, né? E é aquela coisa, né? Eu acho que tem tendências que são difíceis de retroagir. E a build por si só também não acho que é ruim. Ela é importante, né, para dar mais variação ao jogo, aumentar a variabilidade de possibilidades, mas não é isso que acontece de verdade, né? Então, assim, você tem, por exemplo, sabe, jogos em que se você não for o atacante, você não pontua, né? Então, assim, isso reproduzindo um modelo quase que futebolístico, tanto no Uhum. futebol americano quanto no soccer, né? Então, assim, caraca, porra, então eu tenho que fazer gol para ser valoroso? É. Então, assim, aqui que vocês poderiam fazer diferente, vocês estão reproduzindo o padrão sabe, desses jogos? Uhum. Caraca, gente. O próprio Então, Smite, assim, né? Todo mundo não, mas ali todo mundo quer dar o maior dano. Olha só como eu dou dano, olha só como eu... E tipo, o jogo é derrube torres e vença e destrua o inimigo. Não, eu quero dar dano. Outros eu matei. O maluco matou 15, mas o time perdeu porque só queria saber de matar. E aí ele ainda fala que é o melhor do time. Dominador do futuro. mas bem, falando de jogos que eu quero jogar, tá? Eu ainda quero jogar o Diablo 4 também, entendeu? Apesar de não ser o meu estilo de jogo, mas eu acho que ele merece uma atenção e Uhum. eu acho que é um bom candidato aí pro nosso futuro também, sabe? Inclusive, João, tamo lá te Ah, esperando, tá? No 4 ou no 3? No 3. Rodrigo vai ficar feliz com essa informação aí. Inclusive, fica aqui também o convite extensível para os senhores no Pokémon Unite, né? Que, infelizmente, tenho jogado sozinho, eventualmente, e sofrido sozinho também. Eu também tenho Né? jogado. Quer dizer, já tem um tempinho que eu não jogo. Porque eu fiquei bolado. Fiquei bolado com Pokémon Ah, Unite. fiquei Que no aniversário, né? Eles hum, deram umas bolinhas a mais ali pra você conseguir outras coisinhas. Tipo, você conseguia ganhar roupa. Mas isso, eu falei assim: vou concentrar essas bolinhas nas medalhas. Porque as medalhas dão características a mais pro personagem. E eu até beleza. entendo, você vai entrar num rank alto, lá no high level. Mano, tua build tem que estar lá toda douradinha, bonitinho. Ok, entendo isso. Mas não é o que acontece. E aí, do que eu ganhei de roupa que eu não queria. E aí, quando realmente começou a aparecer as bolas douradinhas, eles pararam de dar. Tipo, te dão dois e você tem que comprar o resto. Eu falei, ah, mano, gente, sério, eu tô cansado de ter que comprar coisa pra ficar bom no jogo. Isso me saturou de um jeito que é o que aconteceu com Star Wars e a EA Games com todos os jogos dela. Tipo, compre pra ficar bom. Mano, não. Tô jogando Clash of Clans, ou Clash Royale, sei lá qual é o deles, do mapinha pequeno. Aí tava tudo bonitinho, eu falei, pronto, acabou, agora eles só vão lançar personagens novos, contrabalancear. Aí eles lançaram uma parada nova no jogo, que é uma melhoria de uma carta. Tem certas cartas que ganharam melhorias. No meio do jogo, ela aumenta o nível dela.
Aí tem uma porra de uma boneca que é a tal da fogueteira lá. Ela vem com um canhão de mão, dá um teco, Fogueteiro é ótimo. e aí esse teco abre pra matar a tropinha, é ótimo. Só que quando você melhora ela, quando ela dá esse teco, ela forma uma poça de veneno no chão e mais 5 pocinhas atrás. Mano, personagem com 3, 4 de elixir tá matando o Mega Cavaleiro. Falei, não. Aí quem tem dinheiro ganha. Aí eu falei, pô, e aí? O pay to play dá até pra entender, mas o pay to win é complicado, né? E hoje em dia a gente tem uma grande variedade aí de jogos, né, nessas duas modalidades e outros que não estão em nenhuma delas. Mas assim, eu acho que, sabe, você criar um ambiente em que você fique à vontade para jogar com seus amigos, cara, não tem marketing melhor do que esse, sabe? A gente pagaria rindo, sei lá, R$ 20 no item cosmético, até 50, se a gente realmente estivesse se divertindo, feliz num jogo, né? E aí, sabe, eu acho que tem muito dos problemas do nosso mundo se refletindo, né, nesses jogos também. E aí que eu Mas bato aí, palma pro Mario, o Mario Party lá no Switch. pois é, né, eu acho que você, sabe, ali, assim, pro brasileiro, né, o dispositivo é caro, você tem, como é que eu posso dizer, óbvias desvantagens de estar investindo na Nintendo, mas a gente teve aí também um jogo que vai concorrer com o Baldur's Gate esse ano, O que Zelda. foi o novo Zelda. Cara, sinceramente, como eu sei que eu não vou jogar, eu fui ver gameplay. O jogo tá fantástico. Tá fantástico. Como eu sei que eu vou jogar. Um amigo meu Como lá eu sei que eu não vou jogar. Aham. um amigo meu lá do barco, ele tem, né? Ele comprou esse novo Zelda. Aí ele tava jogando lá. Meu irmão, é um bagulho completo. É 3 reinos pra tu desvendar. O bagulho é alucinógeno. Alucinógeno, Pois é. né? Então, assim, pensa num jogo que foi pensado de cabo a rabo, te entrega uma história, uma experiência completa. Tá lá. Entendeu? É complicado. E houve um tempo em que o gênero de RPG sofria bastante, exatamente por ser um jogo sem um início, meio e fim bem definidos, né? Uhum. Hoje em dia que a gente está conseguindo dar vazão a essa narrativa mais fluida, em que você toma as decisões e efetivamente vai afetando gravemente o final do jogo, né? Isso, acho que assim, nos primórdios não era tão bem visto nos games, né? Como é hoje. Eu não Então sei se. Eu não sei se não era tão bem visto ou não tinha capacidade para fazer essas alterações. Por exemplo, Harry Potter, mal ou bem, ele é um jogo de RPG. Ele finge pra você que ele tá te dando opção de conseguir algumas coisas. Mas pra quem já jogou Divinity, pera aí, gente, sempre tem um problema entre Destiny e Divinity. Não, pra quem jogou Divinity, sabe que sabe que as escolhas que você tem em Harry Potter são muito pequenas comparadas com as escolhas do Divinity, sabe? Tipo, não influenciam tanto na jornada ali. Por exemplo, tô jogando com a NPC. E a gente montou 4 personagens, um de cada casa. Aí eu tô jogando com o meu personagem normal, agindo como eu agiria, e peguei uma personagem e coloquei ela lá na Sonserina. O nome dela é Anne-Marie Louis Vuitton. Que eu falei assim, vou ser babaca com essa personagem. Então, tudo que ela faz, eu vou e tento escolher a pior opção possível. Tomei um spoiler de um otário aí, não sei de onde foi, não foi comentário não, foi vendo vídeo sem querer. Que ele fala assim, gente, a única coisa que vai acontecer com você é não abrir missões secundárias quando você for babaca com as pessoas. Aí eu falei, mano... O que é um absurdo, né? Porque assim, tem missões secundárias que deveriam ser só pra babacas. Mas tem uma que é invada a casa de fulano e roube ele. Aí eu falei assim, não vou ser babaca, o que eu fiz? Neguei o negócio.
Aí ele dá uma alternativa ali pra você não fazer isso. E é isso, acabou. Falei, gente, era só ter mais alguma coisa, sabe? Não falando mal do jogo, mas precisa Mas já ter. falando. Não, é só ter aquele esmero. Não é querendo detonar o jogo. O jogo é bom. O jogo é bom. Você se diverte. Você, você no jogo consegue aprender que herbologia no mundo bruxo é a coisa mais importante no mundo. Tu mete 2 de repolho glutão no meio de uma batalha ali com 15 inimigos, o repolho glutão sai matando todo mundo. Show de bola. Dito Mas isso. voltando a essa situação dos jogos, Uhum, eu acho que a gente está chegando numa questão interessante. Veja só o que você estava falando, né? Você tinha uma expectativa do Hogwarts Legacy ser um jogo de RPG, né? E ele tá mais para um jogo de ação, então, uhum, em que você tem uma narrativa linear, maquiada, né? E você, sabe, quando você tem um mundo aberto, né? Você acaba presumindo algumas coisas hoje em dia também, né? Você presume que você tem liberdade de escolhas, mas não é exatamente isso que acontece também. uhum, uhum. Então, assim, às vezes você pode interagir com muitas coisas, mas a história não muda. E Tem eu uma acho. mudança no final, se eu não me engano, e eu ainda não parei pra ver, que eu simplesmente não vou tomar spoiler, né? Mas continue. Não, mas é isso aí. Eu acho que. Mas eu acho que isso também não é um problema, especificamente. Eu acho que, assim, a questão você vende um jogo como faça seu destino, escolha sua casa, né? Que a sua varinha conduza o mundo mágico para uma nova era. Porra, quando tu pensa nisso, tu fala assim, caraca, eu vou escolher tudo, né? E onde você escolhe tudo? Até certo ponto, né? Você tem muitas opções. São em pouquíssimos jogos, Uhum. né? Então, e aí a questão é assim, quando o jogo é baseado na narrativa, né? Você acaba pecando na jogabilidade, no gameplay, né? Então, assim, é difícil você conseguir preencher todos esses requisitos. Isso provavelmente vai exigir tempo, dinheiro desses investidores e game designers, né? Sem dúvida. Baldur's Gate e Divinity estão aí pra mostrar isso. Por sinal, o Detroit é um ótimo Não podemos esquecer de RPG. Detroit. Esse aí é um RPG, né? Na verdade, ele não tem aquela característica do RPG de tipo, vou montar minha build, vou montar o meu personagem, não sei o que. Mas ele é um jogo de história, né? Tipo, a história é montada a partir dos seus desdobramentos, das suas escolhas. Isso é maravilhoso. Gente, eu fui fazer teste hoje no dia que a gente tá gravando. Pra ver a gameplay aqui, né? Até pra NPC poder jogar Detroit com a cara dela aqui. E, cara, eu refiz a primeira fase. Eu falei assim, mano, eu não tinha visto nada disso quando eu joguei na primeira vez. Eu fiquei tão apreensivo que fica lá, a menina vai morrer, a menina vai... Eu falei, caraca, tem que salvar ela. Então já saí entrando ali. Pior, não sei quanto a vocês, mas na minha história a menina morreu. A minha também. Que isso, cara? É. Caralho. A primeira menininha lá que tem que salvar com o... Não, então, eu joguei uma vez e a Gabi jogou outra. Eu joguei a outra, Ela- joguei 2 vezes. É, só porque essa primeira fase ela tava aprendendo. Uhum. Mas ainda assim eu deixei ela fazer as escolhas, né? E tipo assim, do nada quando eu achei, porra, vai matar a menina. Não sei o que, minta para o cara. Ela mentiu na cara dura, ó. É isso, isso e aquilo. Aí eu falei, "Ih, tomou o teleco-teco na cabeça a menina. Na hora. Aí não tomou não. Não? Ele acreditou nela. Ela Ah, começou vindo. Confia em mim, confia em mim, confia em mim. No determinado momento, toma mentirinha. toma mentira. Maravilhoso. Esse é um jogaço. Se você ainda não jogou, gente, joguem Detroit. Se não jogaram, espera aqui que a gente vai ter também. Ah, não tem como jogar. A gente vai lançar aqui qualquer dia desses a gameplay da NPC. Vou botar ela pra jogar. Ah, mais alguma coisa que a gente precise falar? Ah, sim. Gosto disso.
coadjuvante do Detroit, o detetive que ajuda o protagonista, ele aparece em Ahsoka. É mesmo? Quem ele é? Ele tá conclamando o povo de Lothal Ah, já sei quem é. Já sei quem é. a Ah, receber é a sua ele? heroína, Sabine Wren. É. E Cadê ele Sabine? fica lá. Cadê Sabine? Não vem. Que isso, cara, não é ele não. É ele sim. E ele também fez um filme que eu gosto muito. Ele é o herói da luta contra os insetos em Starship Troopers. É por isso que ele sabe. Eu gosto muito desse ator. Achei que você ia Quando falar, ele- eu quando gosto eu- muito de Starship. Não, também. Né? Inclusive, Starship Troopers lançou um jogo mais novo aí, muito interessante, só pra PC. Cara, não gosto nem de ver essas coisas. Ah, enfim. Mas fica esse salve aí pra esse ator incrível que vocês vão descobrir o nome já já. Gostariam de falar mais alguma coisa? Então vamos para os destaques finais, né? Eu já ia falar NPC, NPC não tá aqui, NPC... Opa. Primata, seu destaque final. Tá. Cara, eu tô uma bibinha essa semana e falo isso com muita alegria, né? Porque eu terminei a primeira temporada de And Just Like That, um novo capítulo de Sex and the City, e já estou começando a ver a segunda temporada que acabou de acabar e recomendo fortemente, né? Carrie, Samantha sabe, elas envelheceram como vinho. Eu gosto da dinâmica delas e o fato delas estarem mais politizadas, falando de coisas sobre as quais a gente está debatendo como sociedade agora, mas de uma forma mais leve, descontraída, bem-humorada. É exatamente o que eu acho que a gente precisa, né, para evoluir mentalmente. Claro que o seriado não é perfeito, né, sabe? Mas assim, quem tem alguma conexão com esses personagens históricos, né, lá do início dos anos 2000, eu acho que vai curtir pra caramba vê-las agora, né, quase aí 20 anos depois, né? Na verdade, mais de 20 anos depois, né? Enfim, também segui a indicação aí do nosso host e fui ver Zoom 100 coisas 100? pra fazer. Exatamente, Zoom 100. Né? Vi o live action e, O live action ainda não vi, ainda não tive coragem porque eu não quero tomar spoiler. pois é, sinceramente, cara, o live action, nos primeiros momentos você fala assim, cara, que coisa triste, vamos parar com isso, né? Mas o anime tá muito legal, muito divertido, tem um frescor, né? Apesar de estar falando de uma coisa muito batida, eu acho que é uma abordagem muito legal, né? E te deixa na pontinha da cadeira, querendo mais, sem dúvida. Né? Tem Tá, muita coisa pra criticar. tá em qual episódio, tu? Eu não sei, eu vi o último aí da Netflix. Ah, tu. A continuação lá do líder, que fica batendo. Isso, isso. Pô, muito bom, muito bom. João Barcos, nosso jogador embarcado, jogador número 3. Destaque final. O destaque final vai para. Como eu não estou muito na vibe de séries, eu vou indicar um livro. Ó, Por sinal, eu li. Por isso que eu tô indicando. ó. 2. O Homem Mais Rico da Babilônia. O homem mais rico da Babilônia. Vale muitíssimo a pena pra qualquer pessoa. João, tu já leu O Homem que Calculava de Malbatan? Não. Malbatan. Eu acho que você vai curtir. Tenho ligeira impressão. Querendo ler o Axioma de Zurich agora, mas me falta sacos. Eu só não escutei qual foi o livro que ele quer ler. Inclusive, depois que você acabar, me emprestem, João, por favor. Se for Ok. versão física. Esse aí eu tô atrás. Axioma de Zurich.
Axiome de Zurique. Axiomas de Zurique. Ah, tá. Ok. Axiomas. Tá. Ok. Cara, meu destaque final não poderia ser outro. Estreou o live action de One Piece. Cara, e assim, eu vi uma galera falando que... Ah, não tem o frescor da série, não sei o que. Gente, live action tem um grande problema. É live action. Então já começa daí. E eu achei interessantíssimo porque eles cortaram muito daquelas barrigadas que tem no anime. Eles foram direto no ponto. A minha irmã, que não gosta do anime nem do mangá, ela foi ver, ela falou: Gente, eu tô curtindo. Eu tô me divertindo lá com o Pirata que Estica. Viu os 3 primeiros episódios. Eu falei, cara, e sem contar que tem todo um pano de fundo falando em One Piece, falando sobre liberdade no mundo onde é que todo mundo é controlado. Tem a questão dos tritões lá, que na verdade não são tritões, aí você pode botar qualquer minoria. Então, dá uma chance pro live action se você não conseguiu dar uma chance pros 1000 e tantos episódios que tem o anime. Ou anime. Dá uma chance pro live action. E depois que você terminar o live action, você deve começar o anime lá pro episódio 35, 36, um negócio desse. Eu vi muita gente falando, não, adaptou 100 episódios. Não adaptou 100 episódios não. Foram 30 no máximo e muito bem adaptados, diga-se de passagem, tá bom? Então é isso, meu destaque, minha... e a gente fez um episódio na quarta-feira passada falando sobre o live action de One Piece. Então vai lá conferir e ver o que a gente realmente achou desse live action incrível. Porque eu posso falar, existem 2 live actions que eu amo: Samurai X e One Piece. Já viram? E só. Já viram o Samurai X? Eu vi 1 ou 2. São 3, não são? São 5. Meu Deus do céu. Eles... Daqui a pouco são 10. Não, eles fizeram toda a história. Toda a história. Fala. Não, mas... Muito bom, muito bom. Não, deve ser mesmo. O que eu vi eu gostei bastante, mas realmente... aí é questão realmente de tempo, de dedicação mesmo, realmente não... E todos eles não estão na foi- Netflix. Olha aí, oportunidade. Oportunidade de ouro, ouro. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Um beijo no queijo. E como diz o jogador número 2, na verdade é o 3, né? Fala pra gente. Esqueci. Como é que é? Fala aí. To tomorrow. Fomos!